Pessoal, como vocês estão? Tudo jóia? Gente, conversando aqui com alguns alunos, eu percebi que vocês ficaram com dúvidas, né, a respeito da nossa primeira peça individual. E não é para menos, era a peça mais difícil de todas. O nosso RR, né, o nosso recurso de revista. Então, para facilitar a vida de vocês, eu decidi aqui fazer um comentário a respeito da peça, tá? Para a gente poder aqui entender um pouco melhor e enfim, vocês conseguirem compreender um pouco melhor o tema, acho que vai ficar mais fácil. Então, tá lá, protestado Félix Correia ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Infor Serviço de Informática junto à Vara do Trabalho de Adamantina. Então ele ajuizou a reclamação trabalhista na Vara do Trabalho de Adamantina. Estou fazendo as anotaçõezinhas aqui do lado. Sob o número tal, onde pleiteou o recebimento de horas de sobreaviso. Então o pedido aqui é de horas de sobreaviso. Pois entendia pois ficava com o celular dado pela empresa durante o fim de semana, de modo que entendia que fazer jus ao referido adicional. A sentença julgou improcedente o pedido, aduzindo que o mero fornecimento de celular não importa a jornada de sobreaviso, desde que o empregado não tenha que fazer deslocamentos de sua residência. Ok, então já teve aqui a sentença de primeira instância. Não satisfeito, ele propôs recurso ordinário ao TRT. Então, ele apresentou recurso ordinário ao TRT. Qual TRT que é? Se é a Vara do Trabalho de Adamantina, o TRT competente é o TRT da 15ª Região, o qual foi admitido pelo juiz ACO, ou seja, o recurso foi recebido, né? Mas foi improvido, ó, porque está falando aqui na sequência. Que em acórdão reformou a decisão e julgou procedente o pedido do recorrente, afirmando que a lei não faz distinção se o empregado fica ou não em casa. Portanto, é o empregador ter acesso ao mesmo, ter acesso ao empregado, né? Então, não importa, segundo a decisão aqui do TRT, né? Se tem celular, é sobreaviso, não importa se usa para trabalhar. Vocês já estão sentindo que aqui a gente tem problemas, né? Inconformada com a decisão, a empresa pretende recorrer, está escrito errado aqui, e contrata seus serviços. Apresente a medida judicial adequada. Então aqui nós vamos advogar para a empresa. A empresa, cadê o nosso cliente aqui? A empresa é a Infor Serviços de Informática. Então, essa é a nossa empresa. Pois bem, vamos lá. Então, a dúvida, né? Qual peça que a gente vai propor? Então, tem uma reclamação trabalhista, que na verdade é uma ação, né? Como se fosse uma petição inicial. Primeira instância. O processo foi julgado. A sentença não foi apresentada, o reclamante não gostou, ele apresentou recurso. Esse recurso, que é o recurso ordinário, a gente já viu, é destinado ao TRT competente. No nosso caso aqui da 15ª Região. Ok, TRT decidiu, a empresa não gostou da decisão. Ela tem alguma alternativa ainda? Tem. Ela tem o recurso de revista. Ela tem um recurso de revista que não é um recurso tão simples assim de você conseguir, né? Ele depende de alguns requisitos e a gente vai explicar rapidinho sobre eles, mas já adianto para vocês aqui que no nosso caso, evidentemente, é possível. E o recurso de revista ele é proposto perante o Tribunal Superior do Trabalho, a última instância, né?
para apreciar aí pedidos na área trabalhista, né? Acima dele só o STF, aqui no caso, que vai analisar questões de ordem constitucional. Pois bem, visto isso, vocês já sabem então, vem o artigo 896 e delimita quando é cabível, no artigo 896 da CLT, ele delimita quando é cabível o recurso de revista. Então vamos lá. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, então já dá a dica aqui onde eu vou apresentar, oferecer, né, propor esse recurso. Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, que é o nosso caso, né, ação empregado versus empregador, pelos tribunais regionais do trabalho, quando? A linha A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT ou seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, súmula de jurisprudência do TST. Aqui eu dou uma dica para vocês, deem uma olhada nesse tema. Eu não vou falar o número da súmula para vocês pesquisarem. Nessa altura do campeonato, vários eu tenho certeza que já viram. Mas súmula é um negócio interessante aqui para o nosso caso. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida à interpretação divergente. Então, se eu tenho uma lei estadual, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, uma sentença normativa, um regulamento de empresa, que a sua aplicação ela é superior à área do Tribunal Regional, né, que tem origem que julga o recurso ordinário, né, e nesse recurso ordinário a interpretação é divergente da jurisprudência uniforme ou das decisões do STF, também é cabível o recurso de revista. Não é o nosso caso. E proferidas com violação literal de disposição de lei federal, ou de afronta direta e literal à Constituição. Aqui a gente também tem uma questão. Olha lá a questão do sobreaviso na CLT. Então, já vou avisando vocês, tá, pessoal? Eu não vou analisar com vocês o direito material. Isso aqui a gente já estudou juntos, inclusive, em sala, né? Estudamos isso aqui no terceiro ano, quando a gente viu jornada de trabalho. Beleza? Então, qualquer coisa é só revisitar o conteúdo, tá bem tranquilo. Vamos lá. Então, professor, meu caso, se ele dá certo aqui na linha A e lá na linha C, já posso mandar o Paulo fazer o recurso de revista? Não. Além de preencher essas questões do artigo 896, eu tenho que preencher mais dois outros requisitos, que é o pré-questionamento e a transcendência. O que seria o pré-questionamento? Pré-questionamento seria demonstrar para o TST que a questão objeto do recurso de revista ela já foi discutida em instâncias inferiores. Então, eu já tenho alegado, por exemplo, que essa questão do sobreaviso, para se configurar o sobreaviso, importa que, né, o empregado ele tenha realmente tem que trabalhar com o celular. O simples fato dele dispor desse celular aos finais de semana e ficar com esse celular não implica necessariamente em sobreaviso. Nós já estudamos isso, né? Então, o pré-questionamento impõe isso. Por quê? O TST, galera, da mesma forma que o STJ, que o STF, ele não analisa processo, prova. Ele não analisa questão material, isso está provado, não está provado. Não. Ele vai analisar se houve violação. Basicamente, presta atenção nisso. Se houve violação à lei, se houve violação à norma coletiva, ou se houve violação à súmula do próprio TST ou do STF. Tá? Então é isso que ele vai analisar. Se você quiser discutir questão de prova, mas excelência, olha lá, não ficou comprovado que o meu cliente ele tinha acesso ao celular, não sei o que, tal. Ou que o reclamante tinha acesso ao celular, não sei o que, não importa. Isso aqui não vai ser objeto do recurso de revista. Então, você só vai poder utilizar o recurso de revista quando houver essa ofensa
basicamente a lei federal, as súmulas, a jurisprudência dominante do TST ou do STF, ou essa questão de normas coletivas ou de regulamento de empresa que tem abrangência além da competência territorial do TRT, né, de onde foi julgado o recurso ordinário, certo? Então, o último ponto onde a gente analisa, onde o juiz vai analisar as provas produzidas, será no recurso ordinário, tudo bem? Então é importante destacar isso. E comprovar para o TST, ó, essa questão já foi apreciada em instância inferior, para não ter supressão de instância, né? Lembra do princípio do duplo grau de jurisdição? É justamente aqui que a gente vai ter a questão do pré-questionamento, tá bom? Então fiquem atentos a isso. E o TST exige mais um outro requisito que é bem interessante, que é a transcendência. O que é a transcendência? Na verdade é comprovar, eu posso colocar de uma forma bem simples isso aqui, como relevância, tá? Então o que é comprovar a transcendência? É comprovar que esse recurso ele tem importância para a sociedade. Relevância eu vou colocar até assim, ó, social, certo? Então ele não pode ser importante apenas para o José Eduardo, né? Não pode ser importante apenas para o João, para o Davi, né? Para a Ana. Não, ele tem que ser importante para todo mundo. Né? O seu julgamento deve ser válido, deve ser relevante para todo mundo. Ok? Então, importante a gente destacar isso. Pois bem, quando nós pensamos na transcendência, a transcendência ela pode se dar no âmbito econômico, o âmbito jurídico, no âmbito social e no âmbito político. No âmbito econômico, é quando a sentença, quando a decisão, quando o pedido, ele engloba um valor que seja relevante. O TST fixou parâmetro em relação a isso, ele delimita que, dependendo da causa aqui, a causa que tenha valor maior que 1.000 salários mínimos se for empresas de âmbito nacional, 500 salários mínimos quando a empresa for de âmbito estadual, e 100 salários mínimos, mais de 100 salários mínimos quando for uma empresa de âmbito municipal. E quando a gente estiver falando de empregador doméstico, empregador individual, microempreendedor, além de 40 salários mínimos, tá? Então não é tão comum. Exceto aqui na última hipótese, não é tão comum. A transcendência jurídica, ela se configura quando eu tenho uma situação em que está havendo a discussão de um novo ponto do direito que nunca havia sido levantado, uma nova tese, ou quando você está discutindo uma nova questão, analisando aí um caso que já foi objeto de análise do TST, enfim, você está se criando uma nova análise, uma nova situação, uma reforma de jurisprudência, enfim. Então essa é a transcendência jurídica. A transcendência social é quando a parte está pleiteando um direito constitucionalmente estabelecido, um direito social. E a transcendência política é quando há flagrante ofensa à jurisprudência do TST ou do STF, e isso vai gerar insegurança jurídica. Então a nossa transcendência é essa aqui, né? Está muito claro. Perfeito? Então, esses são os requisitos aí formais para a gente ter o recurso de revista. Agora vamos lá. Como que se dá a estrutura dessa peça? Como que ela vai se configurar? Gente, eu tenho aqui duas peças, né? Então, eu tenho aqui primeiro a interposição, petição de interposição, e depois as razões recursais. Vocês já fizeram recurso, né? A gente fez ano passado. Então, eu tenho basicamente duas páginas aqui, duas peças diferentes. Então, eu tenho primeiro a petição de interposição, depois as razões recursais. Para quem que eu interponho o recurso? Eu interponho para o juízo, né, de a quem eu quero atacar a decisão. Então, primeiro, eu vou interpor o recurso, né, a petição de interposição, melhor dizendo, né, vou interpor o recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no nosso caso, né? Então, como que eu vou interpor? Eu vou fazer o endereçamento dessa peça. Muito simples, né? Vou endereçar para o desembargador presidente, tá, pessoal? Então, sempre quando eu vou apresentar recurso
o recurso de revista, ou se for o recurso especial, o recurso extraordinário, eu endereço para o presidente do tribunal, a quem eu vou atacar a decisão. Então, excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Qualifica o requerente, né, o recorrente, na verdade, aqui, né, a Infor Serviços de Informática, já qualificada nos autos em tela, por meio do seu advogado, ou da sua advogada que essa subscreve, venho respeitosamente perante Vossa Excelência interpor recurso de revista, né, com fundamento, a gente já viu no artigo 896, a linha A e C da CLT. Certo? Esse vai ser o fundamento jurídico. Nestes termos, vamos finalizar, né? Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB e beleza. Certo? Pois bem, essa é a petição de interposição. Talvez seja a petição mais chatinha. Vamos para as razões. Pessoal, razões de recurso de revista. Você vai colocar lá na tua peça, né? Imagina lá que você está com a tua folha, teu papel A4 aqui aberto. Aí você vai escrever assim. Aqui, razões de recurso de revista. Recorrente, Infor Serviços de Informática, que é o teu cliente. Recorrido, eu esqueci o nome do cara, mas estava o nome do recorrido. Deixa o professor voltar aqui, gente. Cadê o nome do cidadão? Protestado, como que eu vou esquecer um nome lindo, maravilhoso desse? Ah, professor, edita o vídeo, professor, tá com erro. Não, o vídeo tem que ficar ao natural, né? Então, recorrido, protestado. Aí vamos lá. Feita aqui a qualificação, você vai escrever logo abaixo aqui, ó. Colhendo o Tribunal Superior do Trabalho, eminentes ministros. É só um vocativo aqui, uma saudação ao TST. Aí você vai usar. Merece reforma venerando acórdão, isso significa esse Vzinho aqui, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso aqui da 15ª Região, tendo em vista que este viola o artigo 244 da CLT, bem como entendimento cristalizado na súmula 428 do TST, já dei a dica para vocês, né, da fundamentação, conforme observaremos na sequência. Então, só deixa aqui, introduz o que vai acontecer. Aí vamos lá. Como que você vai estruturar as razões? Primeiro, você vai demonstrar a admissibilidade desse recurso, vai falar que está presente os requisitos do artigo 896 A e C da CLT, lembra? Vai destacar também que houve o recolhimento do preparo, né, das taxas recursais. Então, vai indicar, ademais, conforme anexo aos autos, você coloca assim, ademais, conforme anexo aos autos, a comprovante de recolhimento do preparo. Só isso, tá? Vai colocar um tópico do pré-questionamento, você vai indicar que a matéria objeto do recurso já foi atacada em primeira e segunda instância, tá? Já foi apreciada pelo juiz, tanto na primeira quanto na segunda instância. Professor, mas não tem informações tão claras assim. Você coloca do jeito que, conforme as informações que estão presentes aí no enunciado, tá? É só informar que foi apreciado, não tem que detalhar muito aqui. E a transcendência? A transcendência dá para você explicar, do jeito que a gente comentou aqui atrás, né? Há uns minutinhos atrás. Faz um tópico também da transcendência, certo? Feito isso, você vai expor as razões do pedido de reforma da decisão. Outro tópico. Demonstrando que a decisão que foi proferida pelo TRT, ela vai contra a súmula do TST e vai contra o artigo de lei federal, conforme está explicado. Aí aqui, galera, ó, você trata de pegar doutrina e jurisprudência novinha. Doutrina, a gente tem uma biblioteca virtual maravilhosa. Eu não vou aceitar trecho de livro lá de 1840, igual vocês traziam, né? Copiado claramente de artigo da internet. Esquece isso, eu não vou aceitar, tá? Eu vou fazer questão de analisar ponto por ponto. Quem fica trazendo artigo de doutrina antigo, né? Questão de doutrina antiga, eu vou descontar ponto na peça, certo? Jurisprudência, pessoal,
aqui é só entrar no site do TST, entrar no campo de jurisprudência e pesquisar. Inclusive, eu ensinei vocês a fazerem isso. Lembra? A gente quando a gente teve a aula de metodologia, eu ensinei vocês a fazerem isso. Então, pesquisa jurisprudência. Nova. Recente. Tá? Isso aqui sempre é objeto de análise do TST. Por favor, hein? Caprichem. Aí, feito isso, você vai articular suas ideias, conforme vocês já sabem fazer. Enfim, articular raciocínio jurídico com doutrina e jurisprudência. Não precisa ser nada muito extenso, tá, pessoal? Só, nossa, professor, eu tive o capricho de pesquisar. É isso, tá? A gente fica contente, a gente se sente feliz, se sente valorizado quando vocês fazem isso, tá? E eu vou valorizar quem fizer isso. Já fica claro o recado aqui, beleza? Aí, ao final, feita essa articulação, os pedidos, né? Bem simples. Ante o exposto, requer seja admitido e provido o presente recurso de revista para reformar a decisão proferida pelo egrégio, esse ezinho, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, excluindo-se a condenação da recorrente ao pagamento das horas de sobreaviso. Então, você pode manter essa fórmula aqui, tá? Na verdade, os pedidos você vai resumir o que você está pleiteando, né? É basicamente isso. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB e já era. Tudo bem? Então é isso, pessoal, que a gente vai ter que encarar aí nesse processo. Então, bem tranquilo, não tem muito... Tudo bem? Então, feito aqui esse videozinho, esse tutorial, essa explicação, espero que fique mais fácil para vocês. Lembrando que a data de entrega desse trabalho é somente no dia 11 de março, a gente tem um tempinho ainda, tá bom? Galera, um abração, qualquer dúvida me manda um alô. Bons estudos, valeu!